Tá bom. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui à nossa audiência pública referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2026. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos que aqui estão, também quem está acompanhando a nossa transmissão pela internet, e justificar aqui a ausência do prefeito. O prefeito está em isolamento, ele está com gripe, aí o médico pediu para ele ficar isolado para não transmitir a gripe para outras pessoas. Então, por isso que ele não está presente nessa audiência. A audiência vai ser dividida em 3 partes. Eu vou trazer aqui, no primeiro momento, a parte geral da prefeitura, né, englobando todas as secretarias. Na segunda parte, eu vou falar sobre a área da saúde, né, as receitas e despesas da área da saúde. E depois, na terceira parte, os secretários municipais irão apresentar aqui as ações realizadas, executadas no primeiro quadrimestre de 2026. Certo? Então, vamos dar início aqui na primeira parte. Vocês vão acompanhando comigo? Temos aqui o nosso mandamento legal, que é o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar 101 de 2000, que trouxe essa obrigatoriedade dessas audiências públicas de forma quadrimestral. Então, são 3 audiências durante cada exercício. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal que é o mandamento legal com relação a essas audiências. E a base legal para a nossa apresentação, que é baseada na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, a Lei Complementar 101, né, que é a própria LRF, a Lei Federal 4.320 de 64, a Lei Orgânica do Município e as leis que tratam do processo de planejamento do município de Grandes Rios. A PPA que está vigente, que é de 2026 a 29, a LDO referente a esse exercício e a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2026. Já dando início aqui às informações financeiras e contábeis, a gente traz aqui a primeira tela com relação à receita que foi arrecadada nesse primeiro quadrimestre. A receita ela é dividida em 2 partes, em receitas correntes. Deixa eu ver se eu mudo aqui para vocês acompanharem. Certo. Vocês acompanham no laser lá. Receitas correntes e receitas de capital. As receitas correntes tinham previsão para o período, né, o primeiro quadrimestre, de 13.830.000, e foi arrecadado 3.433.799,75. A receita corrente ela é composta por receita tributária, uma previsão de 950.000 para o período, e arrecadado 938.145,36. Receitas de contribuições, previsto 120.000 e arrecadado 90.051,06. Receita patrimonial, 550.000, previsto e arrecadado 769.485,55. A receita agropecuária tinha uma previsão de 5.000, foi arrecadado 9.606. Temos também as transferências correntes, uma previsão para o período de 12.200.000 e uma arrecadação de 11.574.811,74. Então, é a categoria econômica aqui de maior arrecadação do município. São as transferências correntes, que são as transferências legais e as transferências constitucionais, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Em outras receitas correntes, tinha previsão de 5.000 e tivemos ali uma arrecadação de 2.411,78. Já o segundo grupo são as receitas de capital, que é dividido em operações de crédito, não teve arrecadação nesse período, que são os financiamentos, a alienação de bens, que são as receitas de leilão, né, teve uma arrecadação aqui de 1.196.675,42, né, no edital de leilão que o município soltou esse ano, nesse primeiro quadrimestre. E transferências de capital, que são as receitas para obras e investimentos, que é obras e equipamentos, 1.234.300. Então, o total de receitas de capital, 2.430.975,42.
Então, o total arrecadado nesse primeiro quadrimestre, né, com receitas correntes de capital, 15.864.775,17. Agora, na parte da despesa, também por categoria econômica, dividida também em dois grupos, né, o 3, que é despesas correntes, e o grupo 4, que são despesas de capital, né, sempre seguindo um padrão nacional, que é definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, que é um padrão, esse padrão da despesa aqui é igual para o Brasil todo e para todos os níveis, seja federal, estadual ou municipal. Então já é padrão esse tipo de despesa. Despesas correntes, uma previsão de 13.200.000 para o período e um valor liquidado. Esse liquidado é um valor que é executado, valor realmente executado, 13.890.030,54. Ela é dividida em 3.1, pessoal e encargos sociais, despesa com a folha de pagamento e os seus encargos, 6.800 para o período, 6.800.000 para o período, 6.920.797,87, que foi executado. Juros e encargos da dívida, o município não teve nenhuma despesa nesse elemento aqui, pois não tem nenhum financiamento em atividade. O 3.3 são as outras despesas correntes, são as despesas, podemos dizer, de custeio das atividades do município, material de consumo, serviço terceiro, pessoa física, pessoa jurídica, entre outras. Tinha uma previsão de 6.400.000 para o período e um valor executado de 6.969.232,67. Já no grupo 4, a despesa de capital, era dividida em investimentos aqui onde são alocadas as despesas com obras, instalações e aquisição de equipamentos e material permanente, uma previsão de 800.000 para o período e um gasto de 939.168,83. O 4.6, amortização da dívida, uma previsão de 300.000 e foi aqui pago 258.325,04 nesse período. A amortização da dívida são as dívidas que o município tem de longo prazo, que são os precatórios municipais e a dívida também com o INSS. Então, o total da despesa do Poder Executivo no período, o valor liquidado, executado, 15.087.524,41. Já trazendo aqui essa despesa, ela separada, dividida aqui por secretaria, conforme o organograma da Prefeitura, a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Grandes Rios. Tanto a estrutura orçamentária quanto a administrativa. O Executivo Municipal, o Gabinete do Prefeito, 196.638,13. A Secretaria de Administração, 816.713,10. Finanças, 521.446,34. Obras e Urbanismo, 1.294.383,60. A Secretaria de Educação, 3.423.856,61. A Secretaria de Saúde, 4.769.841,48. A Assistência Social, 803.778,63. A Agricultura, 919.063,93. Procuradoria-Geral do Município, 71.196,64. Secretaria de Transportes, 645.193,09. Esporte e Cultura, 1.102.269,16. Acho que esse valor aqui ficou errado. É verdade, desculpa. Os eventos foram alocados na Secretaria aqui de Esportes, Esporte e Cultura, os eventos que foram realizados no município. Obrigado, Elisângela, por lembrar. Secretaria de Planejamento, 60.329,69. Secretaria de Meio Ambiente, 187.182,80. E os encargos especiais, ele está aqui na estrutura administrativa, mas aqui é onde são registradas as despesas que o município tem com seus encargos e dívidas, 275.721,21. Então, o total da despesa, 15.087.524,41. O município repassou ao Poder Legislativo as transferências para a Câmara Municipal, o repasse obrigatório do 10º, nesse período de 4 meses, R$ 701.668. Vou trazer agora algumas secretarias, o detalhamento de algumas despesas de algumas secretarias pontuais, assistência social e educação, e depois a gente terá saúde. Vencimentos, folha de pagamento na assistência social, R$ 293.502,89. Obrigações patronais, R$ 54.180,09. Subvenções sociais, R$ 224.738,46.
Diárias, 5 mil. Material de consumo, 89.996,55. Material de distribuição gratuita, 23.775. Serviço de terceiro pessoa jurídica, 99.730,46. Serviços de TI e comunicação, 5.100. E equipamento e material permanente, 7.755,18. Totalizando 803.778,63. Essas despesas da assistência social, agora separadas por fonte de recurso. Quais receitas, né, que custearam essas despesas na área de assistência social, de toda a Secretaria de Assistência Social. Então, temos aqui recursos livres, foram utilizados 589.432,99. O bloco de proteção social básica, que é a fonte 934, 51.766,85. Com recurso de acolhimento de adultos, situação de risco, 43.600. Atendimento adolescente em cumprimento de medida, a fonte 954, 5.056,36. Proteção social especial, a média complexidade, 1.200. Incentivo estadual, criança e adolescente, 7.250. O piso único de assistência social, 29.445. A deliberação 525 do Fundo Municipal de Assistência Social, repasse do Governo do Estado, 24.027,43, e com emenda parlamentar para o setor, R$50 mil. Então, um total de R$803.778,63. Ficou meio pequeno aqui esse demonstrativo, que é do Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. É específico da unidade orçamentária Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Tem aqui a manutenção dos serviços de atendimento à criança e adolescente. Tinha uma previsão de 29 mil, né, e um valor aqui empenhado de 5.787,99. E o valor liquidado de 2.297,99. O acolhimento institucional, a previsão de 130, e foi executado aqui um valor de 25.511,03. A manutenção do fundo teve um valor, o orçamento inicial aqui de 6 mil, mas não teve nenhuma execução efetiva no período. Então, o total aqui dos projetos aqui exclusivos, né, que iniciam o número 6, exclusivo do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, uma previsão inicial do orçamento inicial, né, de 165, e o valor aqui executado, empenhado, 55.787,99, e o liquidado, né, que foi realmente efetivado, 27.809,02. E também os demais projetos que são vinculados, mas não exclusivos, a esse setor. Tem aqui a construção da creche, que é vinculado aqui ao fundo. Ele tem aqui o orçamento que foi previsto, mas ele não iniciou a execução ainda, está nos trâmites internos. Tem aqui o incentivo à criança e ao adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa. Foi executado aqui um valor de 7.206,36 no período. E o outro aqui, incentivo estadual, de garantia ao direito da criança e adolescente, teve uma execução de R$7.250. Um total de R$14.306,38. Então, essa aqui é a despesa do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Na sequência, a gente tem aqui a Secretaria de Educação, separada aqui por categoria econômica também, só que com um detalhamento maior, né? Folha de pagamento, vencimentos, R$2.013.261,71. As contribuições patronais, que são os encargos sociais referentes a essa folha de pagamento, R$366.068,16. Despesas com diárias no período, R$4.500. Subvenções sociais, R$27.300. Material de consumo, R$460.630,86. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$175.621,15. Serviço de terceira pessoa física, R$7.675,85. Pessoa jurídica, R$160.675,49. Serviços de TI e comunicação, R$4.170. Passagem de despesas com locomoção, R$61.645,78. E equipamento e material permanente, R$142.307,51. O total das despesas da Secretaria, R$3.423.856,61. As despesas da Secretaria de Educação por fonte de receita, por fonte de recurso. Com os recursos do Fundeb, R$2.286.518,91.
Com recursos complementares de 5%, que é a fonte 103, 482.368,94. Com recursos vinculados aos impostos, né, os impostos municipais, que são destinados 25% para a educação, a fonte 104, 323.686,14. Recursos livres aqui utilizados na Secretaria, 145.607,19. Com recursos do FNDE da merenda escolar, 31.248,02. Com recursos provenientes do salário e educação, 144.373,23. E o PENAT estadual, que é o Programa de Transporte Escolar do Estado, 10.054,18. O total de 3.423.856,51. Um detalhamento das despesas do Fundeb, separado em duas fontes, né? A fonte 70% e a fonte 30%. A fonte 70% exclusiva para a remuneração dos profissionais do magistério, da educação básica, 1.726.142,88, e o Fundeb 30%, 560.376,03, 2.286.518,91. Né? A lei traz que, no mínimo 70% deve ser utilizado na remuneração dos profissionais, e foi aplicado no primeiro quadrimestre 75,47% nesse tipo de despesa, né, atendendo aqui o que manda a legislação. E o índice da educação no primeiro quadrimestre, né, a gente tem um limite mínimo, né, que deve ser aplicado, que é de 25%, teve a aplicação de 27,10% nesse primeiro quadrimestre. Trouxe aqui as receitas arrecadadas, eu não trouxe todas, mas trouxe aqui as mais conhecidas, né, as principais receitas, né, para conhecimento aqui da população e de quem está acompanhando a audiência. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, teve uma arrecadação no primeiro quadrimestre de 84, 364,75. O IPTU, 33.089,03, a arrecadação, né, baixa ainda, porque o IPTU vai ser lançado agora, né, para a população. O ITBI, 298.077,93, que é o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis. O Imposto de Renda retido na fonte, 325.519,77, com as taxas, né, que o município tem, 197.093,88. O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, 6.941.556,51. Recursos do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, 47.009,68. Os repasses do Fundo Especial do Petróleo, 115.094,48. A receita do ICMS, que é um repasse do governo do Estado, 2.337.317,46, com recursos do IPVA, 418.831,31. A dedução do Fundeb. Foi deduzido das receitas do município 1.954.384,42. Para quem não sabe, quando o município recebe algumas receitas, já vem deduzido o valor de 20% em favor do Fundeb. Por exemplo, o FPM, o ITR, ICMS e o IPVA. O município recebe o repasse já descontado os 20% em favor do Fundeb. Então, a dedução do Fundeb nesse período, né, como eu disse, foi de 1.954.384,42. Aí depois, com base no número de alunos matriculados, né, no censo, ele vem o retorno do Fundeb. Então, é deduzido em favor do Fundeb e depois é repassado o recurso com base no número de alunos. E o repasse do Fundeb, a arrecadação, foi de 2.224.515,29. Ou seja, o município contribuiu para o bolão do Fundeb, né, eles usam o termo do bolão do Fundeb, 1.954.000, e teve um retorno de 2.224.515,29. Ou seja, o município teve um ganho aqui nessa conta, né, de dedução e repasse do Fundeb. As transferências do Fundo Nacional de Saúde, SESA, referente à saúde, né, 753.370,96, do FNDE, 224.739,77, do Fundo Nacional de Assistência Social, 42.268,57. E transferências de convênios para investimentos, 1.255.000 para o período. Só fazer um comentário com relação aqui às receitas, para vocês terem um conhecimento. Eu vou falar aqui sobre os principais. O FPM, a evolução, a arrecadação do FPM nesse primeiro quadrimestre, ela aconteceu dentro de normalidade, assim, mais ou menos 6%, dentro da previsão que estava de crescimento,
que é a inflação e mais o PIB. Então o FPM se comportou dentro da normalidade. Mas a receita do ICMS houve uma queda. Até o próprio governo do Estado já divulgou, né, nos seus balanços que houve uma queda de mais de 4% na arrecadação do ICMS. E essa queda na arrecadação influencia nos municípios, porque é o governo do Estado que arrecada o ICMS, ele faz a arrecadação e conforme a cota parte do município, eles repassam para o município a parte do município. Então, se o governo teve uma queda na arrecadação, automaticamente o município também tem uma queda, né, que foi em torno dos mesmos 4% que o governo estadual teve nos seus cofres, na arrecadação do ICMS. Então, o ICMS desse ano está menor do que do ano passado a arrecadação. E o IPVA a mesma coisa. Todos sabem que o governo do Estado reduziu a alíquota do IPVA e isso refletiu também na arrecadação. Todos os carros emplacados do município, a arrecadação é feita pelo Estado, mas o Estado repassa 50% da arrecadação desses veículos emplacados no município, né? Quando é recolhido o IPVA, ele repassa 50% para o município. Então, houve uma queda na arrecadação do IPVA também, de aproximadamente 25% a 30% com essa mudança na alíquota do governo do Estado. Então, o município também teve uma perda do IPVA. O Fundeb também teve, apesar do ganho aqui, né, no comparativo entre os valores que foram retidos e os valores que foram repassados, de forma geral, né, não só específico para grandes rios, mas de forma geral, com relação à queda na arrecadação, principalmente de ICMS e IPVA, que fazem a base de cálculo para o Fundeb, houve uma queda também no repasse do Fundeb para o exercício atual. Então, a arrecadação do Fundeb desse ano está menor do que a do ano passado, nesse mesmo período de 4 meses. Só a título de informação para vocês terem conhecimento da situação que está a arrecadação do município. Dando sequência aqui, a gente tem a despesa com pessoal, né, no período. A despesa com pessoal, conforme a lei de responsabilidade, ela é apurada um período de 12 meses. Então, a gente tem aqui o mês de abril, que é o último mês do quadrimestre, e os 11 meses anteriores. Então, para pegar aqui esse período, chamado de exercício móvel, vai de maio de 2025 até abril de 2026, pegando aqui um período de 12 meses. É assim que funciona o cálculo da despesa com pessoal com base na lei de responsabilidade fiscal. Tem aqui os artigos 19, 20 e 22, que tratam especificamente sobre isso, e traz aqui a receita corrente líquida. Ela serve de base de cálculo para apurar esse percentual da despesa com pessoal. Então, a gente tem aqui a receita corrente líquida no período, nesse período aqui, de 12 meses, R$ 43.696.402,07. E a despesa com pessoal nesse mesmo período, R$ 21.917.095,76. A lei traz o limite máximo, né, que pode chegar a despesa com pessoal, é 54%, e o limite prudencial, que é 51,3%, quando chega nesse percentual, o município já tem que tomar algumas medidas para que ela não aumente a despesa com pessoal. E o percentual aplicado no encerramento desse quadrimestre foi de 50,16%. Aqui um comparativo dessa despesa com pessoal nos quadrimestres anteriores. A gente tem o primeiro quadrimestre de 2025, 43,67%. O segundo quadrimestre foi 45,01%. O terceiro quadrimestre de 47,92%. E o primeiro quadrimestre agora de 50,16%. Pessoal, tem alguma pergunta com relação a essa primeira parte? Qualquer coisa a gente volta aqui. Eu vou abrir aqui o slide da saúde, para dar sequência. Receitas, despesas e as ações de saúde no primeiro quadrimestre de 2026. Vejam só, além da lei de responsabilidade fiscal, como nós vimos lá no mandamento legal da primeira parte, também tem a lei complementar 141 de 2012, que se refere ao Sistema Único de Saúde, né, a organização do Sistema Único de Saúde no Brasil. E ela trouxe também essa exigência de audiência pública, né, a cada 4 meses, da mesma forma que a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é a Lei Complementar 141 de 2012. Aqui temos a receita, que é a base de cálculo para apuração dos 15% na área da saúde. Conforme a Constituição, o município tem a obrigação de gastar no mínimo 15% dos seus recursos, né, dessas fontes aqui,
Na área da saúde, obrigatoriamente, impostos e dívida ativa são os impostos que o município arrecada no setor de tributação, são aquelas que nós vimos lá, IPTU, ISS, TBI, e o imposto de renda retido na fonte. Então, o município tem que destinar, no mínimo, 15%, e a dívida ativa também desses impostos, que o município arrecada, tem que ser destinado para a área da saúde. E as transferências constitucionais, o próprio nome já diz tudo, que é o que está previsto na Constituição. E o que está previsto na Constituição? Que o governo federal vai arrecadar o FPM, né, que é o IPI e o imposto de renda, e repassar parte do município, o ITR também, e o governo estadual vai arrecadar o ICMS e o IPVA e vai repassar a parte para o município. Então, são as transferências constitucionais, ou seja, aquelas previstas na Constituição. 9.771.922,12, que foi arrecadado nesse período de 4 meses. Então, forma uma base de cálculo aqui de 10.512.973,60. Então, no mínimo, aqui deve ser aplicado 1.576.946,04 na saúde no primeiro quadrimestre. E as despesas, nesse período, na área da saúde, vencimentos, folha de pagamento, 2.074.896,09. Obrigações patronais, 482.383,75. Rateio pela participação nos consórcios públicos de saúde, 262.245,04. Diárias, 9.450. Material de consumo, 756.391,71. Outras despesas decorrentes de terceirização, 189.612,08. Serviço terceiro pessoa física. Esqueci de ligar aqui o apontador laser. Serviço terceiro pessoa física, 20.919,80. Serviço terceiro pessoa jurídica, 827.766,95. Serviços de TI e comunicação, 8.055. E equipamento e material permanente, 138.121,06. Então, um total de 4.769.841,48 no primeiro quadrimestre de 2026. As despesas da saúde por fonte de recurso. Foram utilizadas essas fontes de recurso aqui na execução das despesas na área da saúde. O saúde 15%, que é o FUS, a fonte 303, onde é destinado aos 15% das receitas que o município arrecada, né, em prol da saúde. 2.906.766,07. Recursos livres, 34.046,11. O bloco de custeio das ações, a fonte 494, 1.004.862,11. Bloco de custeio de ações de saúde de emenda parlamentar, 404.035,50. Custeio de atenção básica, média e OAF, na fonte 498, 16.957,35. De atenção básica na 495, 45.596,54. Do bloco de investimentos, 5.155,74. Do piso da enfermagem, 361.923,25. Transferência dos agentes de saúde, 145.745,41. Demais receitas, 11.986,40. Então, total de 4.769.841,48 no período. Aqui a gente apura o valor líquido que foi executado na área de saúde no primeiro quadrimestre. A gente pega o total da despesa com saúde, 4.769.841,41,48. São deduzidos aqui os valores específicos, né, que vêm para a área da saúde, né, os valores de programas e convênios, que são valores específicos para serem gastos na saúde, então eles não entram no cálculo. Então é deduzido aqui 1.829.029,30 e fica um valor líquido de 2.940.812,18. Esse valor representou uma aplicação no período de 22% dos recursos do município, recursos livres do município na área da saúde, né? A Constituição Federal, né, a nossa lei maior, traz a obrigação de gastar no mínimo 15% na área da saúde, na emenda constitucional 29, né, que emendou a Constituição, trazendo essa obrigatoriedade de gastar no mínimo 15% na área da saúde. E foi gasto 22%. Todos esses dados que foram aqui apresentados, as informações aqui apresentadas, os slides, estarão disponíveis no portal de transparência do município. E também podem ser acessados de forma mais detalhada todas as informações que foram aqui apresentadas. A gente traz aqui um resumo, né, um compilado de todas as informações, para ficar mais fácil a apresentação e o entendimento de quem está acompanhando. Mas, de forma mais detalhada, pode ser acessada aqui todas essas informações no portal de transparência
do município. Eu sempre falo isso, né? Você pode lá consultar todos os empenhos, os valores gastos por secretaria, por contrato, por licitação, por fornecedor, as diárias, o frotas, o patrimônio, enfim, todos os dados do município estão no portal de transparência. Recursos humanos, as informações de recursos humanos, todas essas informações estão aqui no www.grandesrios.pr.gov.br, na aba Portal de Transparência. Você pode entrar lá e ter acesso a todas as informações financeiras, contábeis e administrativas do município de Grandes Rios. Pessoal, antes de partirmos para a terceira parte aqui da nossa apresentação, da nossa audiência, tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Aqui na sequência a gente vai trazer agora, né, eu vou chamar os secretários para eles apresentarem as ações realizadas por suas secretarias, né? O que foi apresentado aqui que vocês viram, né, são as receitas e as despesas que essas secretarias tiveram. A parte financeira. Então, a parte das ações, das atividades, o que foram executados por essas secretarias, os secretários estarão apresentando aqui agora. Eu coloquei uma sequência aqui, mais ou menos conforme a estrutura administrativa do município, para apresentação. Pela ordem, né, já para vocês se programarem, né, conforme a estrutura do município, a estrutura administrativa. Na sequência, ela pela numeração das secretarias. Né. Primeiro, eu já queria convidar aqui o setor de obras. A Janaína vai fazer aqui a apresentação das atividades do setor. Depois teremos a Secretaria de Educação, na sequência a Saúde, Assistência Social, Agricultura, Esporte e, para finalizar, o Meio Ambiente. Então, aqui é pela ordem aqui da estrutura administrativa. Eu vou abrir aqui o slide do setor de obras para a Janaína apresentar. Janaína, fica à vontade. Então, teremos aqui as ações realizadas pela Secretaria de Obras e Urbanismo do município de Grandes Rios. Bom dia. Eu sou a Janaína, sou engenheira civil aqui na prefeitura, entrei pelo programa Mais Engenharia e eu vou apresentar as ações do setor de obras. A gente teve reforma e ampliação no hospital, foi feito para mudar a parte da emergência, né? Aí aqui tem como estava e como está acontecendo a obra. Aí também está dando continuidade à obra lá no Ribeirão, das 6 salas. Aqui foi colocado o piso, o paver, ainda está sendo executado, pode passar. Como está ficando lá. Também teve reforma na biblioteca municipal, foi feita a pintura externa e foi feita algumas reformas internas também. Foi colocado piso aí na parede para colocar as atividades. Foi feita reforma também no CEMEI, Menino Jesus. Aí pintura externa também. Também está sendo construído um barracão industrial ali do lado daquele existente e também um barracão de valorização de resíduos, barracão da UVR. Outra reforma, agora na escola Manuel José Lopes, também pintura externa e algumas reformas internas, como a bancada. Também teve pintura de faixa de ponto de ônibus, que já estava desgastada, reforma na clínica da mulher, foi feita uma rampa para acessibilidade, uma reforma no telhado também. Foi feita a limpeza do asfalto, que estava bem sujo depois daquele tanto de chuva. Então, foi uma coisa necessária. Também restauração de meio-fio. Limpeza e construção de bocas de lobo, que estavam entupidas. Também teve pintura
no centro de convivência. E essas pinturas do guarda-corpo também. Se tiver alguma coisa a acrescentar? Então, foi isso que está acontecendo no setor de obras. Muito obrigada. Gostaria de chamar a secretária de Educação, a Jara. Bom dia a todos. Vou apresentar para vocês alguns investimentos na educação, porque a educação ela não tem gastos, ela tem investimento. Então, tudo que é repassado para a educação é investido para a melhoria da qualidade de ensino dos nossos estudantes. Hoje, a educação do município possui 730 alunos. Nós somos amparados por 4 eixos norteadores, que é a gestão educacional, formação de profissionais da educação, práticas pedagógicas e infraestrutura física e recursos pedagógicos. Temos alguns programas também, alguns vêm via FNDE, às vezes via Estado, e alguns a gente tem a opção de aderir, outros não, e nós temos que executar conforme determina o núcleo, via Estado e via Federação. Algumas obras, com a ajuda do pessoal de obras, tudo que nós executamos é sempre em parcerias com as demais secretarias, seja obra, seja agricultura ou rodoviário. A gente acaba se ajudando, todas as secretarias, uma complementa a outra. Então, agradeço os demais secretários pela ajuda, pela disponibilidade de sempre. Nós tivemos a pintura do Menino Jesus. Colocamos também um piso nas paredes, porque os professores às vezes iam colocar as atividades para não sujar a parede, para não ficar manchando. A gente colocou esses pisos para que os professores pudessem colocar as atividades. Fizemos uma reforma na cozinha também da Manuel, com bancadas, com pisos também. As crianças ficam batendo a colher, enquanto eles ficam esperando a merenda, eles ficam batendo a colher, vai fazendo buraco na parede do refeitório ali. Nós também temos a pintura na Manuel, nós ainda não terminamos porque agora nós estamos no bloco das crianças menores, então enquanto vai pintando as crianças vão passando a mão. Então a gente está aguardando um feriado para que a gente possa concluir essa obra. Temos a continuação da construção das 6 salas, Nós, em julho, a gente pretende fazer essa entrega dessa obra para que no segundo semestre as crianças já estejam na escola nova. Fizemos aquisição também de equipamentos de cozinha, freezer, batedeira, microfone, geladeira, caixa de som, centrífuga, máquina de lavar. Alguma coisa que eu esqueci? Cadeira, cama elástica. Então, liquidificador, vários equipamentos que nós estávamos precisando. Nós adquirimos, ainda tem muita coisa a adquirir, mas dentro das nossas possibilidades, dentro do orçamento, a gente faz o melhor que pode. Temos 2 ônibus novos que chegaram, temos mais 2 para chegar, agora em fevereiro nós temos a previsão para chegar mais dois ônibus. Fizemos a distribuição de kits de materiais escolares para todos os alunos da rede municipal de ensino. Fizemos também essa distribuição de kit para os professores. Fizemos também a distribuição de uniforme para as crianças. O dos funcionários e dos professores já foi solicitado, estamos aguardando a chegada. Só um adendo, pessoal da PAI, antes de a gente fazer essa distribuição de kit escolar, de uniforme, eles fizeram um questionamento por que alguns municípios fazem a entrega para as APAES e por que nós não fizemos. Para a gente poder fazer essa entrega para a PAI, tem que ter uma lei municipal. A gente não pode apenas repassar, porque ela é um órgão que não faz parte do município.
Então, né, já solicitei para o Dr. Maurício, ele já está elaborando uma lei para que a gente, nas próximas distribuições, desde que a gente tenha orçamento, a gente também possa estar contemplando a APAE. Fizemos a distribuição também de EPIs, apostilas para alfabetização. A nota do município na alfabetização era 6,2. A nossa meta, né, foi ultrapassada e a gente tem uma nota hoje de 8,9. Então, 89% das crianças do nosso município elas já estão alfabetizadas no 2º ano. O piso dos professores, né, esse ano a gente teve que esperar um pouquinho mais para poder receber esse piso. Né, a gente estava aguardando essa questão de orçamento. Como nós tivemos queda, a gente sabe que é lei, a gente sabe que tem que cumprir, mas não adianta a gente também fazer um compromisso que nós não podemos honrar depois. Apoio à APAE. Ano passado foi repassado R$ 351 mil para a APAE. Esse ano, nesse exercício, vai ser repassado R$ 354 mil. Esse repasse ele é feito de acordo com as matrículas dos alunos. Valor aproximado na merenda escolar. Nós estamos utilizando, nós temos um gasto hoje mais ou menos de R$ 55 mil mensais em merenda escolar. O governo ele nos manda, nós gastamos esses R$ 55 mil mensais. O governo, via PENAI, ele nos manda mais ou menos uns R$ 10 mil no máximo. Então, o resto é tudo complementado com verba do município, recurso próprio. Combustível com transporte escolar também, a média é de R$ 50 mil em diesel, né, para poder fazer as linhas das crianças, para que elas possam ir para a escola. Investimento com manutenção, então em dezembro, janeiro, a gente geralmente faz essa manutenção para que nas demais épocas os ônibus estão rodando, né, as vans estão rodando, então a gente investiu R$ 34 mil em 12 ônibus que nós temos para poder não ficar quebrando agora durante o ano, né? A gente sabe que acontece porque eles rodam muito, mas a gente teve esse cuidado de fazer essa manutenção. Investimento com o transporte terceirizado, ali está mais ou menos o que foi investido, mas da fonte do terceirizado, mas nós gastamos R$ 45 mil por mês só de transporte terceirizado. Nós temos um transporte aí, porque a nossa frota ela ainda não é suficiente, agora está chegando mais ônibus, mas até o momento a gente necessita desse transporte terceirizado. Tem um repasse para a associação acadêmica, né? Até o momento tinha sido repassado R$ 27 mil. Acho que são R$ 10 mil mensais. É isso, Du? São R$ 10 mil mensais da associação acadêmica. R$ 9.100, que é repassado todos os meses para poder contribuir com os estudantes, mais o ônibus esse ano, lembrando, né, que foi um ônibus que também veio para poder contribuir com os estudantes. Execução do projeto em atendimento multidisciplinar. Nós vamos ter uma clínica, nós licitamos uma clínica, ela ainda não está em execução, mas nós temos uma clínica que vai nos auxiliar com as crianças autistas do município. Então, eles vão ter todo o atendimento multidisciplinar, que infelizmente a gente não tem estrutura para poder fazer contratação desses profissionais, né? Precisaria de uma sala multissensorial. Nós temos hoje um psicólogo na educação, não é suficiente, então é uma clínica que vai trazer psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, para poder estar auxiliando essas crianças. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Como secretária de Educação, fico muito feliz com o dia de ontem, onde nós não temos, né, foi em primeira votação a escala 6:1, porque quando os pais podem ficar em casa, nós temos uma melhoria no ensino, porque a qualidade de vida dos pais influenciam diretamente na educação das crianças, né? Eles vão ter mais tempo com essas crianças. E a maior riqueza de um país é a dignidade do seu povo. Tá? Agradeço vocês.
Na sequência, teremos aqui a apresentação da Secretaria de Saúde, né? O secretário Rogério vai fazer a apresentação. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, né, também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E aí nós vamos fazer, né, a prestação de contas, né, da saúde do primeiro quadrimestre de 2026. Então, pode passar, Ed. Nós tivemos, né, em questão de atendimentos do Hospital Municipal, nós tivemos ali a realização de eletrocardiograma, né, considerando que nós temos também, né, um aparelho de eletrocardiograma em todas as unidades básicas de saúde, né, então o BS de Flórida, Ribeirão e Grande Silos, nós temos um aparelho de eletro, mas especificamente esses eletrocardiogramas foram realizados aqui no hospital, que nós também possuímos um aparelho. Né, então 335 eletros realizados nesse primeiro quadrimestre. Tivemos ali medicações realizadas, 2.127 medicações, então, né, 2.127 pessoas, pacientes, foram atendidos e realizadas medicação. 163 transferências, né, então por isso a importância de nós termos, né, a reabertura do Hospital Municipal, a qual, né, nós estamos seguindo para que isso aconteça neste ano, porque 163 transferências, né, para o hospital de referência é muita coisa para um município com 5.641 pessoas. Tivemos consultas, 3.309 consultas, né, então além das transferências, consultas eletivas, né, que poderiam estar sendo atendidas na UBS. Nós tivemos 3.309 consultas de janeiro a abril de 2026 e procedimentos realizados como extração ali de verrugas, cistos sebáceos, enfim, alguns outros procedimentos. Nós tivemos 1.084, né, procedimentos realizados. Então, a média de atendimento, um total de 7.018 atendimentos entre todos eles, um total por dia de 58,59 pacientes atendidos por dia no Hospital Municipal, mais os exames de raio-x, que está no próximo slide, que nós tivemos ali, né, os exames de raio-x realizados em janeiro, 396, fevereiro, 335, março, 662, abril, 449. Então, nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos 1.842 raio-x realizados, uma média de 15 raio-x por dia. Então, são números expressivos, né, são números bem elevados aí, né, que nós precisamos mudar essa realidade. Né, a quantidade de atendimentos que está tendo, isso não diz, só enaltece a falta de cuidado, né, da própria população com a própria saúde. Né, então, é importante nós enaltecermos aí a questão, né, vivemos um momento de síndrome gripal e tudo mais, né, onde nós precisamos nos cuidar, nós precisamos prevenir, né, onde nós precisamos, vamos dizer, resgatar a saúde preventiva, né, porque a quantidade de números, né, a quantidade de pessoas sendo atendidas, né, isso diz que o município está suportando, né, esses atendimentos, entretanto, né, só reforça ali a questão, né, de falta de cuidado com a própria saúde. Né, então, nós, enquanto cidadãos, né, enquanto ente que devemos cuidar de nós mesmos, né, precisamos resgatar uma saúde saudável, precisamos, né, fazer uma atividade física, né, porque isso não é qualidade de saúde, isso sim é a falta, né, de cuidado que as pessoas estão tendo consigo mesmo. Tá? Mas ficamos felizes na parte de que, né, nós estamos suportando, né, todo esse momento, todo esse pico, né, de gripe, de influenza que nós temos no nosso município nesse momento. Na sequência, nós temos atendimentos da farmácia municipal desse primeiro quadrimestre. Na insulino dependentes, 317 pacientes foram atendidos nesse período, que são aquelas pessoas que fazem uso de insulina, né? Componente especializado, que são medicações recebidas por meio de processos, né, com a regional. É importante dizer que estes processos é feito ali, o farmacêutico dá esse suporte, mas é o próprio paciente que deve, né, fazer esse processo contra o Estado, contra a regional, e essa medicação ela vem, né, enviada pelo Estado todo mês ali para o paciente.
Nós vivemos um momento de dificuldade junto à Regional de Saúde, que eles estão tendo, né, para receber essa medicação do Estado, e por isso acontece de faltar. Né? Às vezes falta alguma medicação que o paciente precisa, entretanto, não é algo que o município consegue intervir, né? É algo que vem do Estado para a regional, e a regional repassa, né, para o município. Né? Às vezes falta alguma documentação, algum exame que tem que ser repetido periodicamente para que seja enviado, anexado ao processo. Né? E o paciente, às vezes, retarda também, né, a realização desse atendimento, desses exames, né, o que, às vezes, pode comprometer a continuidade do serviço. Então, é toda uma responsabilidade que o paciente precisa ter junto, né, a esse processo que se iniciou, que se abriu, né, para ele receber essa medicação. Nós tivemos o componente básico, 5.652 pacientes atendidos nesse período, né, totalizando 8.012 pessoas atendidas de janeiro a abril de 2026, uma média de 100 pacientes por dia. Coloquei dividido por 80 porque a farmácia básica ela funciona, né, só de segunda a sexta, domingos e feriados ela não funciona. Né? Então, nesse período, a gente teve 100 pessoas sendo atendidas todos os dias, uma média. Na sequência, nós temos os pacientes acompanhados, né, e acompanhantes transportados pela saúde municipal. Nós tivemos ali em janeiro 1.027 pessoas, fevereiro 1.057, março 1.300 pessoas, abril 1.641 pessoas. Tivemos um total de 5.025 pessoas sendo transportadas, né, durante esse primeiro quadrimestre, totalizando aí 62, 63 pessoas numa média, né, sendo transportada todos os dias pela saúde municipal. Até nesse sentido é importante falar um pouquinho sobre, né, a questão do transporte, né, que é um calcanhar de Aquiles na nossa cidade, né, até pela cultura que se tem do uso de carro baixo. A saúde pública ela se faz de forma coletiva. Né? Hoje, nós contamos com um regulador, um enfermeiro mestre em saúde pública coletiva, que faz essa regulação dessas consultas e também dessas viagens. Então, tudo acontece por meio de protocolos, tudo acontece de uma forma bem técnica. Né? E, como eu disse, a saúde pública ela é coletiva e ela precisa funcionar dessa forma, porque ela é para todos. Onde a gente prioriza o direito, onde a gente prioriza apenas um paciente, a gente deixa o direito de todos, né? Ou a gente inibe aí o direito de todos os outros pacientes. Né? Então, por isso nós estamos reforçando a nossa frota em questão do transporte coletivo, com acessibilidade, né? E nós precisamos resgatar e conscientizar as pessoas, né, de que, ao privilegiar alguém, nós estamos deixando várias outras pessoas desassistidas. Né? Um motorista que pode dirigir um ônibus para levar 35 pacientes, né, ao colocar esse motorista para dirigir um carro, ele pode levar apenas 4. Né? Então, várias outras pessoas ficam desassistidas. Né? Então, é um pouquinho, né, conto com a conscientização, conto com o apoio de todos aí nesse sentido, porque nós precisamos dar suporte, nós precisamos dar, né, essa assistência a todos. Até vale ressaltar, essa semana o regulador conseguiu pelo SUS, né, o consórcio ele é o SUS que o município faz, né, então é algo que sai, né, quando você pega ali o valor que é repassado pela saúde, né, porque nós fazemos uso, hoje o nosso hospital municipal ele não arrecada, né, então o hospital ele só produz, mas ele não arrecada, não recebe recursos da Secretaria do Estado, né, para a manutenção. Então, todo o recurso, né, que é empregado ali no hospital são recursos próprios do município. E o consórcio municipal ele é da mesma forma. Né? Até é importante dizer que no dia 3 agora de junho, né, até em primeira mão aí para todos, nós vamos iniciar nós já fazemos parte, vamos iniciar os atendimentos no consórcio intermunicipal de saúde de Ivaiporã. Então, nós já vamos levar a nossa primeira caravana para lá, né, para os pacientes serem atendidos. Nós vamos continuar com os 2 consórcios, né, então nós vamos ter esse privilégio. Né, o Cisvir é um consórcio que atende muito bem a nossa demanda, entretanto, com o intuito de zerar as filas, né, nós estamos ampliando o acesso e a partir do dia 3 agora de junho, né, nós vamos estar levando os pacientes para lá. Né. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Que o recurso empregado
né, no consórcio CIS, que é o consórcio de Ivaiporã, e no consórcio CISVIR, que é o consórcio de Apucarana, eles também são recurso próprio do município, né? Então, por isso que o município acaba tendo uma despesa além dos 15% com a saúde, porque nós no hospital produzimos, mas não arrecadamos, né? Precisamos manter o hospital com recurso próprio, e também os consórcios que são mantidos com recurso próprio, porque não há repasse do governo estadual ou federal para a manutenção destes consórcios, né? Então, tudo isso é feito com recurso municipal. Então, por isso a gente enfatiza a importância do entendimento, né, das pessoas de que a saúde pública ela é coletiva, né, e com esse SUS municipal nós gastamos da arrecadação do município, do recurso interno, recurso próprio do município, e, né, tudo aquilo que a gente consegue enviar pelo SUS estadual é tudo um SUS só, mas eu quero dizer que aquilo que é gasto pelo município, né, aquilo que é feito por consórcio hospital é gasto do recurso do município. E nessa última semana nós tivemos ali, né, 4 ônibus, né, indo para fora, várias vans, porque nós conseguimos vários encaixes, né, várias liberações pelo SUS. Então, a excelência do trabalho que o regulador faz no município, né, possibilitou que a gente utilizasse. Então, o mês de março, abril, lá de 2025, nós gastávamos 156, 130 mil com consórcio. Até essa semana, até comentando com a Elisângela, nós gastamos 101 mil. Então, nós já tivemos uma economia aí de 50 mil com a regulação, né, e com o aumento do uso do SUS. Mas também estivemos batendo recorde. A nossa média que eu falei ali de 62, 63 pessoas dia, nessa semana nós chegamos a levar 153 pessoas no mesmo dia, né? Então, vale reforçar de que a saúde é coletiva, de que o transporte ele é coletivo. Estamos investindo na questão, comecei a falar e não paro mais, né? Mas é importante. Estamos investindo na questão de veículos adaptados, adequados, com poltronas DPM, justamente para que a gente consiga dar conforto, né, acessibilidade, para que o paciente ele possa fazer a sua viagem da melhor forma possível. Aumentamos o gasto com o transporte, mas porque disponibilizamos 3 horários de transporte para Apucarana e Arapongas. Então, o primeiro veículo sai às 5 horas da manhã e já retorna às 10 horas com aqueles pacientes que tiverem terminado suas consultas. O segundo veículo sai às 8 horas da manhã e já retorna às 14 horas com aqueles que terminaram e com aqueles que ficaram de manhã. E o terceiro veículo sai às 11 horas da manhã e retorna no final do dia com aqueles pacientes que levou e com aqueles que ficaram também. Tudo isso para, né, dar um período de permanência, diminuir o período de permanência dos pacientes nas viagens. Com isso, aumentamos os gastos, né? Com isso, a gente aumenta os gastos, mas a gente melhora a qualidade da assistência ao paciente, que esse é o nosso objetivo. Falando do Consórcio Intermunicipal de Saúde, né, o CISVIR, nós tivemos ali 3.520 consultas, exames e procedimentos, né? Então, exames de alto custo, como ressonância, tomografia, consulta com vários especialistas. Nós tivemos 3.520 pessoas sendo atendidas, uma média de 39 pessoas por dia. Exame de análise clínica, né, que é realizado aqui no laboratório pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, mas, né, pelo laboratório João Outro Alto. Nós tivemos ali 19.181 exames realizados, né, então um total de 213 exames realizados, né, por dia. Vale ressaltar que há um prazo de 6 meses, né, há um período, na verdade, de 6 meses passados, nós já iniciamos, através do Consórcio Intermunicipal de Saúde, a cobertura 24 horas do Hospital Municipal, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, né, da realização de exames laboratoriais, né? Então, o paciente ele chega à noite ou chega durante o final de semana, feriado no Hospital Municipal, o médico avalia, julga que há necessidade imediata da realização do exame, já é feito coleta pelos técnicos, enfermeiros do plantão, já é encaminhado através do motorista para a faxinal e dentro de 1 ou 2 horas já sai o resultado. Tá? Então, é importante dizer que há 6 meses nós já iniciamos esse trabalho. Temos como objetivo trazer o laboratório para o município, né, seja por meio de credenciamento, seja por meio de terceirização ou laboratório próprio. Né, com a abertura do hospital nós almejamos isso,
Mas é importante dizer que nós já damos a cobertura 24 horas por dia, né, e 30 dias por mês para os pacientes, para que os médicos consigam diagnosticar, avaliar, né, ter a melhor conduta ali diante de cada caso. Então, nós tivemos aí essa média de atendimento do laboratório de análises clínicas, 213 exames sendo realizados por dia. Na sequência, as UBS, os atendimentos realizados pela Unidade Básica de Saúde, ressaltando que a Unidade Básica de Saúde ela faz um trabalho de conscientização e prevenção. Nós atendemos a livre demanda, né, de alguns pacientes que aparecem com febre moderada, né, com algumas dores leves, mas é um trabalho de prevenção. Até por isso que nós temos ali as consultas que são programadas. Né? Por quê? Porque é um trabalho de prevenção, é um trabalho de acompanhamento. Né? O médico do plantão, né, ali do hospital, ele por vezes ele trata a dor naquele momento, anestesiar o sofrimento do paciente naquele momento. Posterior a isso, o paciente deve procurar uma UBS para iniciar todo um acompanhamento. Né? Então, o médico vai acompanhar esse paciente durante todo o tempo, durante meses, durante anos, enfim, até quando achar necessário. Então, é importante ressaltar isso. Né? As consultas da UBS, a maior parte são programadas com esse intuito. E é importante falar também que o repasse do governo federal para o município ele se dá através de produção. Né? Então, a saúde ela é computada através de índice. Né? Então, hoje, se nós atendemos livre demanda na UBS, né, que são os pacientes que chegam aleatoriamente por dia, nós não arrecadamos do governo federal. Né? Por quê? Porque justamente a UBS ela tem que ser o contrário de um atendimento espontâneo, ela tem que ser um atendimento programado. Então, quanto mais nós produzimos de forma programada, quanto mais os pacientes agendam consultas, mais nós arrecadamos para o município para manter a saúde municipal. Quanto menos os pacientes aderem a essa tratativa, menos a gente arrecada e isso acaba dificultando o nosso trabalho. Tá? Então, por isso que temos a demanda programada, por isso que temos a demanda espontânea. Sei que é difícil, às vezes, as pessoas entenderem e, por vezes, esperar, né? Porque elas precisam ser atendidas, por vezes, na hora. Mas, quando esse atendimento ele é imediato, ele precisa acontecer na hora, a pessoa deve se dirigir ao hospital. Quando ele pode esperar. Comecei com tosse há 3 dias, né? Então, eu posso programar essa consulta. Me deu febre à noite e eu estou muito mal, tenho que vir ao hospital. Então, é só para a gente entender um pouquinho dessa questão. Por quê? Porque nós precisamos fazer o projeto Atenção Primária dar certo. Nós precisamos fazer o projeto da Atenção Primária prevenir doenças, né, e não ficar apagando incêndio, como é que comumente nós fazemos. Né, isso não é sinal de qualidade. Né, apagar incêndio não é sinal de qualidade. Né, então, nós precisamos mudar um pouquinho essa cultura e, com isso, também eu conto com o apoio de todos aqueles que nos ouvem. Na UBS nós tivemos consultas médicas, 3.926 consultas realizadas, vacinas 1.345, é importante nós resgatarmos, né, eu sei que pós-Covid todo mundo ficou um pouco ressabiado, com medo ali de tomar vacina, virar jacaré ou coisas do tipo, mas ninguém virou jacaré. É importante que todos, né, se vacinem, seja contra a influenza, seja contra qualquer outro tipo de... Está chegando a vacina da dengue. Né, eu sei que às vezes dá uma reaçãozinha, a gente fica com medo ou coisas assim. Mas, exemplo, no momento de surto como esse que nós vivemos, né, de influenza A e B, se todos estivessem vacinados, se a maior parte estivesse vacinada, a gente, né, teria uma transmissão menor, ou mesmo que pegue ali a influenza, né, teria danos menores ao paciente. Né? Eu confesso que eu mesmo estou faz acho que uns 20 dias e ainda não estou bem, não melhorei ainda. Né? Não tomei vacina também. Então, tipo assim, tomei da dengue, tinha acabado de tomar da dengue, por isso não tomei da influenza. E aí a gripe veio com tudo. Né? Então é importante reforçar, vacinem, né? Seja a criança, a gestante, né? o idoso, né? Todas as pessoas adultas ali, todos precisam se vacinar. Então tivemos 1.345 vacinas, 1.064 atendimentos realizados pelo dentista, o enfermeiro 1.324 consultas, o técnico 209, nutricionista 203, educador físico 621, fisioterapeuta 635, o índice do psicólogo é 655, está errado ali na imagem, fonoaudiólogo 110, atendimento realizado pelas ACS, as ACS
né, são campeãs aí em dar suporte a esses pacientes. O trabalho que elas fazem é o trabalho de linha de frente da atenção primária, da saúde preventiva, né, e elas estão em contato diário com todos os pacientes ali. Então, realizaram 7.518 atendimentos aos pacientes. Então, uma média, né, de 17 mil, um total de 17.610 atendimentos, uma média de 220 atendimentos acontecendo todos os dias pelas unidades básicas de saúde. Faltou a foto do Ribeirão aí, mas tá bom. As equipes de endemias, né, as meninas da dengue, né, como carinhosamente são chamadas, realizaram 1.975 visitas nesse período. Bloqueio costal, 10. Esse 10 para nós é uma vitória muito grande, porque se elas realizaram só 10 bloqueios costais, quer dizer que o índice de dengue neste primeiro quadrimestre ele foi baixíssimo, quando na verdade é o pior quadrimestre do ano, né? Janeiro a abril aí é onde os índices de dengue estão muito altos, né? E o ano passado foi um caos, né? Nós iniciamos ali o mandato, iniciamos o ano e já estava, né, perdido de dengue aí, e aí a gente teve um número muito disparado diferente desse. Não era bloqueio postal todos os dias, até que a UBV teve que vir para o município. Né, aquele carro que passava, né, pulverizando todas as ruas aí. Não chegamos, aquilo lá é horrível, né? A gente acha legal até aquele carro passando, mas se aquele carro vem é porque nada deu certo, né? Porque a prevenção ela não aconteceu. Então, graças a Deus e o trabalho que as meninas realizam, nós tivemos só 10 bloqueios costais, isso é um número muito baixo, isso é um índice muito baixo, né? E a gente tem por intenção diminuir ainda mais, né, para que a gente minimize ao máximo a dengue aqui no município. Mas por isso é importante a conscientização de todos, por isso é importante o trabalho de todos, né? Todo mundo olhar o pratinho lá da planta, né? Jogar areia, todo mundo pegar os pneus e, né, fazer o descarte correto, enfim, né? Todo aquele trabalho de prevenção que nós precisamos fazer, mas que eu não faço sozinho, né? Toda a comunidade precisa fazer junto. Tá? Então nós tivemos visita com inseticida, 1.000 visitas. O que seria essa visita com inseticida? Existe um ponto focal, um lugar onde fica a água parada. Elas vão lá e jogam inseticida dentro da água, né, para que mate ali alguma larva que exista ou que, né, não venha um mosquito sentar ali, enfim, né, nós termos um mosquitinho nascendo. Né, então, são as visitas com inseticida que é realizada. É um trabalho de prevenção, essa visita com inseticida. O acompanhamento de limpeza de fossas sépticas, nós limpamos, né, neste período 40 fossas sépticas, né, de pessoas da comunidade de baixa vulnerabilidade. Tivemos 150 reclamações, denúncias em visitas, né, então onde os pacientes eles vão lá e colocam, né, algumas críticas ali do vizinho, que o vizinho deixa de fazer alguma coisa, enfim, né, um auxiliando e cuidando do outro. Isso é muito bom, né? Quando nós recebemos essas denúncias, isso é importante, por quê? Porque nós conseguimos ir na raiz do problema, né? E aí a gente vai fazendo todo esse trabalho de conscientização. Tratamento 80, aplicação de telas em fossas sépticas, né? Então as meninas elas fazem um trabalho que elas não deveriam fazer, né? Mas a gente faz à medida que as notificações ela não funcionam, que seria ir lá na fossa da pessoa e colocar uma telinha na boca da fossa, amarrar com arame e tudo mais, né? Então é um trabalho que nós não deveríamos fazer, mas que mediante notificação a pessoa ela não atende, ela não né, toma as medidas necessárias lá, nós advertimos, né? A vigilância sanitária ela tem esse poder e nós fazemos o serviço, né? Porque é um trabalho que precisa acontecer para cuidar de todos. Então nós tivemos ali 130 fossas sépticas que as meninas realizaram esse trabalho. E elas mesmas vão lá e fazem esse trabalho manualmente. Nós tivemos as instalações de ovitrampas, né, onde tem-se muito pontos focais ali. Nós temos a instalação dessa ovitrampa, onde fica lá é tipo um potinho com umas palhetinhas, fica lá por uma semana, e aí depois vai lá, coleta essas palhetas, leva para o laboratório que nós conseguimos montar ali no prédio da Vigilância Sanitária, né, compramos os equipamentos, adquirimos os equipamentos e hoje elas conseguem fazer essa leitura, né, dos ovos ali, né, e aí com base nessa leitura dos ovos elas vão vendo onde o trabalho tem que acontecer. Então tem todo um trabalho técnico por trás de tudo isso.
Visitas em pontos estratégicos, né, PE, 72, busca ativa de paciente positivo de dengue, 15 busca ativas realizadas. Essas buscativas, elas acontecem porque às vezes... Deu ruim agora. Essas buscativas, elas acontecem porque às vezes... Acho que é um sinal para mim parar de falar, né? Essas buscativas ela acontecem porque, por vezes, os pacientes eles chegam ao hospital, eles fazem os testes, né, são notificados, entretanto, eles não dão sequência no tratamento. E é importante que a gente faça essa buscativa, né, junto a esses pacientes, para que, né, toda aquela área que ele reside, ela seja protegida para que os demais pacientes não sejam contaminados. Então, nós tivemos um total de 3.864 atendimentos, atividades desenvolvidas por elas, né, uma média de 48 atividades por dia. Na sequência, nós temos o atendimento da vigilância sanitária, realização do acompanhamento de temperatura de freezer, né, o programa de leite. Foram 135. Né, nós tivemos ali a medicação teor de cloro, 24, visitas nas residências, 185, distribuição de material, 25, inspeção de comércio, 60, recebimento de denúncia, 450, acompanhamento de animais agressores, cachorro, gatos, tivemos 5, inspeções em escola, 9, orientação, programa e prevenção de dengue, 350, curso de capacitação, 5, cadastro de instituição de longa permanência para idosos, tivemos 1, cadastro de estabelecimento sujeitos à vigilância sanitária, 681, declaração de dispensa de licença sanitária, 8, inspeção de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, 64, e licenciamento dos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, 26. Um total de 2.028 atividades realizadas, atendimentos realizados, uma média de 25 por dia. Na sequência, nós tivemos aí uma média, né, de 569 atendimentos realizados pela saúde municipal por dia. Né? Então, todos os dias, em média, pela saúde municipal, são atendidas 569 pessoas. E exames de laboratório de análise clínica, que não é possível computar junto, 213 exames realizados. Então, um pouquinho do resultado, vamos dizer, dos atendimentos realizados pela saúde. Aí, na sequência, nós tivemos algumas das ações, né, e obras realizadas pela saúde municipal. Ficou pequenininho ali, mas só para trazer para vocês, nós adquirimos muitos equipamentos que não tinham no município, né, e que passaram aí a compor, né, o elenco de equipamentos disponíveis para os profissionais fazerem o trabalho, para a população fazerem o uso, né, desde ar-condicionado, computador, impressora, mesa, máquina ginecológica, oxímetro, aparelho de eletrocardiograma, como disse, em todas as unidades, o kit de telesaúde, oftalmoscópio, kits para as ACEs e ACS, soroterapia, celulares, tablets, notebooks, pranchas, tábuas de resgate, bolsa de emergência, caixa de som, projetor, tela interativa. Tivemos também, né, um microscópio digital que foi adquirido para as meninas para a leitura das ouvitrampas, né, também as máquinas de pulverização, entre vários outros equipamentos que nós tivemos aí, câmera fria, enfim, tem vários itens aí que foram adquiridos. Eletrodomésticos também. 2 ônibus. Se puder voltar um pouquinho. Esse primeiro ônibus, ele foi adquirido com recurso da Secretaria Estadual de Saúde, né, do Paraná,
E esse segundo ônibus ele veio para o programa mais especialista, Caminhos da Saúde, né, que é um programa do governo federal. Né, e ambos eles possuem essa poltrona DPM, que é um ônibus adaptado para pessoas que possuem mobilidade reduzida. Né. Então, nós estamos investindo, né, em qualidade, em acessibilidade para, né, os munícipes. E nós tivemos a extensão da Clínica da Mulher, né, que foi uma rampa de acessibilidade e esse cuidado. Né, fizemos a rampa, mas aí chovia, né, a gente precisou fazer uma cobertura, né, e aí a cobertura está pronta, né, para ter esse cuidado mesmo, esse zelo. E para finalizar, né, fica meu agradecimento, né, a todos aqueles que fazem a saúde acontecer, a todos os profissionais, né, enquanto todos dormem, enquanto, né, a saúde ela não para, a saúde é 24 horas, né, sempre tem alguém ali fazendo a saúde acontecer. Né, às vezes, né, dentro dos protocolos, que por vezes é o que nós queremos sempre aprimorar e implantar, né, mas para que a gente traga através desses protocolos qualidade, né, porque mais uma vez, como eu digo, a saúde pública ela é coletiva, tá bom? Então fica o meu agradecimento, muito obrigado pela presença e também por estar me ouvindo aí mais de 20 minutos aí, muito obrigado. Agora teremos a apresentação da Secretaria de Assistência Social. Bom dia a todos. Bom dia, primeira-dama Jaqueline, que está aqui. Agradecer a presença dos dois vereadores, o Renato e a senhora Ângela. Vamos lá para a ação da Secretaria de Assistência, do primeiro quadrimestre de 2026. Vocês vão perceber que não vai ter imagens, né? Por causa dessa proteção de dados, a gente achou melhor não colocar imagem. E vamos lá. Do mês de janeiro, a PSE Escuta Qualificada teve 9, Medida Socioeducativa 3, Acolhimento Institucional 6, Visita Domiciliar 180, que é a proteção especial, que hoje nós temos a Rayane e a Rosângela. E o Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família, que é a família de acolhimento do PAIF, né, que é um trabalho que é feito no CRAS, que são 200 famílias acompanhadas. E atendimentos particulares realizados no CRAS, o total deu de 1.595. Daí, passando para o lado de cá, que é o detalhamento de atendimento, né, que as famílias de acompanhamento para inclusão, no cadastro único 43, família de caminhamento, atualização do cadastro único 230, individual encaminhados para o acesso a BPC 3, visitas domiciliares realizadas 210, e total de kit de natalidade na Serbem, né, que é um kit que veio do governo do Paraná, que era 10, e esse ano nós entregamos 6. Total de auxílio funeral, foram 4, e total de cesta básica 145, e outros benefícios eventuais concedidos, né, que foram 8. Proteção social básica em domicílio, pessoa com deficiência, que hoje a gente tem equipe que atende na casa, que foram 1, e pessoas idosas, que são 3. Programa social estadual executados, que é Bolsa Família 8. Esse kit é o kit de natalidade, já falei. Idosos 33, carteirinhas de idoso que foram feitos 3, e cartões 31. Que são comida boa. Bolsa Família, no total, a gente tem 532. Benefício de prestação continuada, que é o BPC, que são 165. Cadastro único, que ao todo nós temos 1.349. Tarifa social de energia elétrica, que são 30. As crianças que são atendidas hoje no serviço de convivência de 0 a 6 anos, nós temos um total de 23.
De 7 a 14 anos, nós temos um total de 72. Adolescente, de 15 a 17, nós temos 30. E adulto, entre 18 e 59, nós atendemos o serviço de convivência 22. Que tá aí, inclui também as crianças do grupo de fanfarra. E os idosos do serviço de convivência, que é acima de 60, são 140 ao todos. E tem o grupo de dança, né, que é aberto para todo o público, que nós atendemos 30. E daí as ações e campanhas, né, que aqui seria, né, onde entraria as imagens. Nós tivemos a ação sobre a conscientização da saúde mental, que é uma parceria com a saúde, né? Eu agradeço o Rogério, que está aqui presente, né, por essa parceria. A participação dos idosos da terceira idade no curso ofertado pelo projeto Rondon também, que foi uma parceria com a Saúde e a Educação, né, onde nossos idosos esteve as oficinas lá, que foram muito bacanas. Início de atividades do serviço de convivência aos idosos da terceira idade, que a gente iniciou em janeiro. A conscientização sobre a prevenção da gravidez na adolescência. Aí a gente faz com os adolescentes da fanfarra, os adolescentes, e as mulheres do PAIF. Em março a gente iniciou, né, que foi onde a gente deu início ao atendimento às crianças, a gente atrasou um pouquinho. Nós não conseguimos iniciar em fevereiro, a gente iniciou em março. E também teve a comemoração do Dia da Mulher, que foi no mês de março, em Grandes Rios, aconteceu em Ribeirão e Flórida do Ivaí. Em abril foi a participação do ato cívico em comemoração ao aniversário da cidade, né, que aconteceu com o grupo da fanfarra em frente à prefeitura. Também nós tivemos a entrega dos chocolates, né, da Páscoa. Nós entregamos caixa de bombom para os nossos usuários, as famílias que a gente acompanha, as crianças. As ações realizadas nas escolas municipais sobre a conscientização dos transtornos dos aspectos autistas, que a gente faz essa ação no mês de abril, que é o mês do autista. E também reunião, né, tem os encontros das reuniões das mães dos autistas, que acontece também todos os meses no serviço de convivência. Ação interna com os agentes da cidadania sobre cyberbullying, né, que é os agentes, nós temos 9 jovens, né, que é agente de cidadania. E também aconteceu um passeio com as crianças, os idosos na exposição de Londrina. Já, como a gente já está em maio mesmo no final, a gente já colocou também algumas ações que a gente já fez nesse mês. Que é almoço em comemoração no Dia das Mães, da terceira idade. Chá especial em Cuida da Ilusão no Dia das Mães. Que a gente, na verdade, a gente não trabalha no Dia das Mães, a gente trabalha o mês daquele de quem cuida. E carreata a ilusão, o Maio Laranja, né, em conscientização da combate a abuso e exploração sexual à criança e adolescente, que esse mês a gente está trabalhando essa campanha, serviço de convivência, já estivemos em Ribeirão e na segunda-feira nós vamos com as crianças para a Flórida, onde eles fazem lá os teatros sobre esse tema. Início do concurso de manicure, do curso de manicure, né, e pedicure, que está acontecendo no serviço de convivência para aquelas pessoas vulneráveis, que é o do SESC. E palestra também com os alunos da faculdade, né, que aconteceu na terça-feira, que eles falaram da violência contra idosos. Aí aos atendimentos do Conselho Tutelar, desse quadrimestre. Atendimento de direitos violados e medidas aplicadas foram 16, outros atendimentos 278, visitas e acompanhamento judicializado 59, evasão escolar e outros atendimentos na escola 49, acolhimento institucional 1,
Desacolhimento não teve nenhum, acolhimento à família extensa também não teve nenhum, retorno para a família, levar adolescentes ao AML, graças a Deus não teve nenhum também. Outras denúncias, 47, requisição para o CRAS 5, áreas da saúde 10, audiência uma, reuniões do CMDCA, rede de proteção e matriciamentos, os casos foram 18, ofícios recebidos 17, ofício expedidos 33 e capacitações 3. Esses são os atendimentos que foram feitos do Conselho Tutelar. Nós não colocamos aqui, né? Foi adquirido também uma van que chegou para a Secretaria de Assistência, que tem nos atendido em alguns momentos. Eu agradeço a presença de todos, que Deus abençoe a cada um. Agora a apresentação da Secretaria de Agricultura. Jair, fica à vontade. Bom dia a todos. Falar um pouquinho sobre o nosso trabalho na agricultura. Lembrando que nós temos no município em torno de, vamos arredondar aí para 700 produtores rurais, o qual a Secretaria de Agricultura está voltado para esses produtores e não tanto os números na nossa apresentação, mas aquilo que é o objetivo, o foco principal das nossas atividades ali pela Secretaria. Aí um resumo geral, como eu disse, do objetivo: o fortalecimento da agricultura familiar, apoio técnico aos produtores rurais, investimento em programas agrícolas e melhoria da infraestrutura rural. O programa de inseminação, que nós tocamos no município há um bom tempo, que já vem de mandatos anteriores, teve nesse período aí 53 inseminações, visando ali o melhoramento genético, aumento de produtividade e atendimento direto aos produtores. Só uma ressalta aí nesse programa: nosso município ele tem um trabalho na pecuária leiteira de dupla aptidão, como chama o pessoal mais técnico. E aí esse programa ele sofre um pouco esses momentos. Por exemplo, hoje nós temos uma interferência muito forte da pecuária de corte. E aí o pessoal às vezes acaba deixando um pouquinho mais a questão da genética leiteira e foca um pouco mais, como o nosso programa é voltado para a genética leiteira, eles acabam focando um pouco mais no gado para corte. Também em relação ao viveiro municipal, esse ano nós conseguimos já dar uma melhorada na capacidade, embora o viveiro deve passar nos próximos meses por uma reforma ali inicial, mas nós conseguimos nesses primeiros meses fazer a entrega das mudas, em torno de 80 mil mudas que foram entregadas diretamente para os produtores. Trabalhamos com 4 variedades diferentes, isso visando a renovação das lavouras e o fortalecimento daquela que é a principal atividade econômica do nosso município na área rural. Também esse é um programa bem bacana que nós já estamos iniciando aí, já iniciamos nesses dias, conseguimos nesses 4 primeiros meses a licitação concluída e já estamos em início de execução, que serão construídas 10 estufas aqui no nosso município, entregue a 10 produtores rurais no município sem custo, essa parte de estrutura e também a parte de irrigação. O programa Porteira Dentro, nós tivemos nesses 4 meses aí em torno de 130 produtores atendidos neste programa, que é aquele que atende exclusivamente dentro das propriedades, embora também, devido ao programa até da Secretaria do Estado, que nós recebemos aí vários maquinários novos, que busca também melhoria em infraestrutura das estradas, e mais de 900 horas trabalhadas de serviços executados, aí mais olhando para a questão dentro das propriedades. Toca um pouquinho para frente. Tá. Então, voltamos aqui. Aquilo que talvez é o principal foco e objetivo da Secretaria da Agricultura.
Diante da demanda, eu levantei lá, eu citei algo em torno de 700 produtores rurais e todo o desafio que temos para atender. É um ponto estratégico da nossa secretaria sempre trabalhar com as parcerias. E ali aparece parceria com o IDR, que nós ficamos alguns anos sem profissionais do IDR no município, desde a aposentadoria dos últimos, que ficaram bastante tempo lá trabalhando no nosso município e muito fizeram, mas esse ano nós recebemos um profissional do IDR, engenheiro agrônomo, que está nos ajudando muito aqui no município, principalmente buscando essas políticas públicas voltadas para os agricultores familiares, principalmente, mas não só. Também temos uma parceria, não diretamente da secretaria, mas aí parceria via Sindicato Rural e FAEP, com o Senar, que o Senar é conhecido com a excelência em termos de cursos, mas aqui no município não só na questão dos cursos técnicos que eles trazem, nós temos um programa de ATEG, onde atende aí mais de 70 produtores diretamente, mais de 70 famílias com assistência técnica voltada aí para hortifruti, café, produção leiteira e outras demandas. Também a questão aí, tem um número ali embaixo, com 113 produtores assistidos nestas parcerias. Isso falando mais de assistência técnica mesmo. Então é um foco, objetivo da Secretaria, buscar e fortalecer essas parcerias no município, visando crescimento, principalmente em relação às novas tecnologias aí. Esse programa do crédito fundiário tem uma demanda uma procura até interessante dentro do município para a garantia de terra, principalmente voltada para as novas gerações que pretendem continuar na produção agrícola familiar. E aí também, eu diria que é uma parceria mais com o pessoal da FETAEP, que trabalha muito isso, mas com empresas privadas. Mas aí a Secretaria dá um apoio e nesses 4 meses já foram iniciados aí alguns processos em relação ao programa Crédito Fundiário. Aí é uma outra parceria, é uma empresa que tem uma filial aqui no município que faz testes aí com empresas quase no âmbito nacional, e nós conseguimos, era interesse nós iniciarmos uma parceria. Essa empresa, ela abriu as portas para a gente estar levando alguns produtores para estar conhecendo os testes, as tecnologias novas testadas principalmente em relação à produção de café. Eles trabalham com produtos no controle do nematóide, que é algo que interfere muito na nossa produção local aqui. As nossas terras sofrem muito com essa questão dos nematóides. E aí a gente tem uma parceria iniciada onde eles estão com trabalho diretamente em 2 propriedades aqui dentro do município. Também aqui está citada a questão da participação da Secretaria nos eventos do município, e aí até a Feira do Produtor foi incluída aí, para a gente ressaltar a questão da valorização da agricultura municipal, mas principalmente o fortalecimento de renda dos nossos produtores rurais, ou também dos nossos feirantes, mas também no sentido econômico de fazer com que os nossos produtores ou aqueles que estão envolvidos nessa cadeia, eles possam comercializar, e esse recurso ele possa estar permanecendo dentro do nosso município. Então, principalmente em relação aí à Feira do Produtor, nós também fizemos aí dentro da Expo Grandes Rios o primeiro encontro técnico, onde também utilizamos muito essas parcerias com essas entidades parceiras. 2 equipamentos que chegaram agora no início do ano, que estão voltados bastante para as estradas rurais do município. Um rolo compactador. Nosso município vinha sofrendo muito com esse maquinário aí, que nós tínhamos que bem defasado, com bastantes problemas. Recebemos um novo. E também uma motoniveladora. Os dois através de emendas parlamentares, um pelo MAPA e o outro pela SEAB. Resultados e benefícios. O objetivo é claro nesse sentido: fortalecimento da agricultura familiar, aumento da produtividade agrícola, geração de renda aos produtores, desenvolvimento econômico, trabalho constante, aquilo que eu tenho citado, por parcerias, e harmonia, buscando harmonia entre as diferentes culturas, os diferentes atores que atuam
na atividade rural no nosso município. Aí alguns serviços que foram prestados exclusivamente pela Secretaria de Agricultura. Considerações finais: o nosso contínuo compromisso com o desenvolvimento rural, o fortalecimento da nossa agricultura e sempre mais, buscando mais avanços e investimentos, maior integração e mais diversidade e alimentos na mesa da nossa população. As principais atividades requeridas nesses 4 meses aqui por parte da Secretaria de Agricultura. Muito obrigado a todos. Na sequência, a Secretaria de Esportes, o secretário Deda. Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer a presença das autoridades, o Renato, o vereador, está por aí, também aos professores, às professoras, diretoras também estão aí presentes. Eu quero passar ali, através de um Codimauro aqui, o que aconteceu na Secretaria ao longo desses 4 meses. Pode tocar, Edmar. Ali aconteceu o concurso Show de Calouros, que teve uma parceria com a Secretaria da Agricultura, nosso amigo Jairo, e aconteceu lá na Freia do Produtor aqui de Grandes Rios, que foi, graças a Deus, um evento muito bacana, onde a gente pôde trazer jovens talentos de toda a nossa região. Pode passar, Edmar. Também aconteceu o campeonato regional que está acontecendo na reta final agora aqui em Grandes Rios, que é onde a gente desenvolve um trabalho com bastante equipe da nossa região também participando conosco. Pode passar nas fotos, Edmar, fazendo um favor. E também teve o campeonato municipal, categoria de base da nossa escolinha aqui de Grandes Rios, a escolinha também de Ribeirão Bonito, que aconteceu com bastante atleta do nosso município também. Quero agradecer também ao professor Lucas, todos os nossos envolvidos que esteve lá fazendo essa parceria de fazer o campeonato categoria de base. E também, pode tocar, Edmar. Quero também ressaltar também da festa que teve da Expo Grandes Rios também, que faz parte da minha pasta através da cultura, né? E é isso, pessoal. E também quero parabenizar também os atletas que foi dos Jogos Escolares desse ano, que conseguiu medalha para o nosso município, então isso é muito importante para o nosso desenvolvimento do esporte aqui em Grandes Rios. Então, isso é muito legal. Eu quero agradecer também, primeiramente, a Deus e dizer que nosso esporte está no caminho certo e que a gente tem muito projeto bacana que vem pela frente aí, então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Essas são as minhas palavras. Obrigado. Para encerrarmos aqui a apresentação das atividades das secretarias, chamou o Robson, né, o secretário municipal de Meio Ambiente, para apresentar aqui as ações realizadas. Bom dia a todos. Gostaria de apresentar aqui algumas ações do primeiro quadrimestre de 2026 da Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos a construção do barracão de VR, mais conhecida como barracão de reciclagem. Aqui a obra inicial, trouxe as primeiras fotos aqui, que a obra teve início em janeiro, né? Gostaria desde já de agradecer a parceria de todas as secretarias, aqui em especial a Secretaria de Obras e Urbanismo, né, pela parceria. Aqui já o barracão em fase final. Então, teve as primeiras fotos lá, agora o barracão em fase final. Aqui também uma parte de alvenaria, onde vai ser destinado aos banheiros, a parte administrativa e refeitório. Nós tivemos também andamento das perfurações dos poços artesianos, né, que foi dado início ano passado. Esse ano já, segunda fase agora, teste de vazão e o exame bacteriológico da água. Então, já estamos na segunda etapa.
E após essa etapa, então, a gente vai dar andamento no licenciamento e, posteriormente, na distribuição da água para as comunidades. Nós tivemos também a aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria, aquisição de notebook e também computador e impressora. A Secretaria estava necessitando desses equipamentos, então foi feita a aquisição. Aquisição também de ar-condicionado, já foi instalado. E tivemos também agora, em fevereiro, o 5º ciclo do programa Castrapet, que foi uma parceria com o Governo do Estado com o IAT. Nós tivemos a castração de 93 animais no total, 63 caninos e 30 felinos. Aqui algumas imagens do dia da castração. Tivemos também a vacinação antirrábica de cães e gatos em atendimento à contrapartida do convênio. Então, para a execução da contrapartida, nós temos a aplicação de 120 doses de vacina antirrábica. Agradecer aqui também a parceria da Secretaria de Agricultura, né, que cedeu o veterinário para fazer essa aplicação para a gente das vacinas. E me coloco à disposição para quem tiver dúvidas, se quiser saber mais informações sobre as atividades da Secretaria. A Secretaria também atua no licenciamento ambiental. Já nesse período nós tivemos algumas licenças emitidas. E me coloco à disposição para qualquer dúvida. E muito obrigado a todos. Pessoal, encerramos aqui a apresentação dos secretários municipais. Aqui os presentes. Tem alguma pergunta? Os secretários? Najara, quer fazer algum comentário? Certo. Deverão ser utilizados a fonte 103 e 104, que são os recursos complementares da educação. Serão utilizados. Pessoal, vocês viram que a apresentação, né, dos secretários, né, uma bela apresentação de todos os secretários. Queria agradecer aos secretários municipais, né, que se prontificaram a vir aqui apresentar. Esses relatórios aqui que foram disponibilizados, eles farão parte, né, do relatório de gestão anual do município, né, que compõe ali a base da prestação de contas, que inclusive vai para o Tribunal de Contas, demonstrando aqui as atividades realizadas, né, pelo município. A gente vê a parte financeira, né, do que foi arrecadado, dos gastos. O contador fala gasto, mas aí a Najara, ali, a secretária de Educação, fala investimento, né? Cada uma forma de abordar. Mas, assim, é importante, né, que os secretários demonstrem aqui para os presentes e também para quem está acompanhando pelas redes sociais, né, as ações, as atividades realizadas, né, pelas secretarias, né, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que está sendo executado detalhadamente, né. A gente viu aí todas as secretarias, aí, todos os atendimentos que foram feitos, né, aonde foram aplicados esses recursos que foram ali apresentados os gastos. Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Podemos encerrar aqui. Em nome do prefeito, professor William, que está com gripe e não pôde participar, em nome do prefeito, quero agradecer aqui a presença de todos que aqui estão, né, do pessoal que está acompanhando pelas redes sociais, ou quem vai depois assistir isso posteriormente, e agradecer aqui a presença dos vereadores, do Renato, né, e da Ângela, importante a participação, né, dos vereadores, né, nesse momento aqui que o município presta conta, né, dos recursos que ele recebeu, e também os secretários apresentam aqui aonde foram aplicados esses recursos. Agradecer aqui a primeira-dama, a Jaqueline, aos servidores, né, e a população que está aqui presente, que veio acompanhar aqui a nossa audiência pública. Terminando do prefeito, eu agradeço a todos e que Deus abençoe a todos, e declaramos aqui encerrada a nossa audiência pública do primeiro quadrimestre. Obrigado, pessoal.